Brasileiro de Segurança Pública publicou hoje uma edição especial do seu anuário focado em propor políticas de segurança pública neste ano eleitoral. Há recortes para as 27 unidades federativas, mas a gente vai falar, claro, aqui sobre São Paulo, com o David Marques, coordenador de projetos do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a quem já dou boa tarde, boas-vindas aqui no Band News São Paulo, segunda edição. Estava olhando esse levantamento de vocês, bastante extenso, né, porque dá conta aí de todas as unidades federativas, e há resultados, quando a gente fala em São Paulo, muito positivos em redução de homicídios, por exemplo, outros dados também muito positivos, das últimas décadas até, né, mas há outros desafios também muito importantes e que se impõem. Eu trago um aqui, de 2011 para cá, o efetivo da Polícia Civil caiu 47%. Eu achei bastante surpreendente esse número, né? De 34 para 18 mil policiais. O efetivo da PM também encolheu, menor se comparado com o da Polícia Civil, mas ainda assim houve uma redução enquanto a população foi crescendo, né? O que isso significa, essa informação, por exemplo, e de que forma esse anuário, as informações que vocês escolheram, podem ser trabalhadas entre os candidatos ao governo do estado, quando a gente fala aqui de São Paulo, dos demais estados, das demais unidades federativas e também de forma mais ampla, olhando para o país, nos candidatos à presidência? Bom, Renan, acho que a publicação ela ajuda o Fórum a cumprir a missão de atuar junto ao debate público com base em evidências a respeito do que está acontecendo na área de segurança pública, o que acontece na violência no Brasil. No caso da edição especial, esse é a segunda vez que a gente publica uma edição especial, a primeira foi em 2018, e o objetivo é justamente fazer um recorte com base nos dados tradicionalmente publicados pelo anuário, os dados que o Fórum tem acumulado ao longo dos anos, e conseguir mostrar, com base em alguns recortes, dados que a gente seleciona para aplicar para todos os estados, como vem se dando a violência, como vem se dando a segurança pública em cada uma dessas dimensões. Além disso, além de fazer esse recorte mais extenso de 4 anos para os dados, então a gente tem trabalhado nessa edição os dados de 2018 a 2021, a gente também convidou um conjunto de analistas, sejam pesquisadores ou profissionais de segurança pública, para analisar essas informações com conhecimento de cada um dos estados e poder fazer uma interpretação e dizer, né, qual o sentido das variações, se a violência aumentou ou diminuiu em cada uma das suas modalidades, e o que vem sendo feito em termos de política pública que explica ou ajuda a explicar essas variações. No caso de São Paulo especificamente, como você citou, essa questão principalmente do efetivo da Polícia Civil, ele é bastante preocupante, ele não é exatamente uma novidade, não é uma informação nova, principalmente as associações relacionadas com a Polícia Civil, de delegados, de agentes, enfim, as diversas associações têm pautado esse assunto no debate público, na imprensa e junto ao governo há algum tempo, então não é uma novidade, mas acho que para esse recorte de 4 anos ilustra que foi um decréscimo bastante significativo, né? Ainda mais no contexto que a gente tem, acho que desde a publicação do anuário discutido muito, por exemplo, uma espécie de digitalização de modalidades criminais associadas com crime patrimonial, por exemplo, os golpes, estelionatos digitais, entre outras formas de estelionato. São modalidades que exigem um ganho de qualidade na investigação, né? Então, você precisa de polícias que estejam atualizadas e, mais do que isso, que sejam capacitadas para fazer frente à criminalidade nesse novo momento. E isso não é possível quando você tem uma polícia civil excessivamente burocratizada e com tantos claros, né, com tanta ausência de efetivo assim. Muito provavelmente a pandemia potencializou boa parte desses crimes aí que você cita, né, dessas questões de golpes que acontecem pela internet, e há outros dados também que devem ter relação com a pandemia, queria destacar aqui com você, os casos de violência doméstica, por exemplo, com altas até de mais de 100% no estado, né? Nesse dado, você acha que a gente consegue ver também esse reflexo da pandemia, com as pessoas por mais tempo em casa, esses crimes acontecendo, sem a possibilidade de uma rede de proteção, dando auxílio a essas pessoas vítimas desses crimes? E o que mais você destacaria que tem como reflexo aí de dados, de indicadores desse período mais crítico da pandemia, em que as pessoas ficaram por mais tempo em casa? Olha, Renan, acho que os efeitos da pandemia, das medidas de distanciamento social na segurança pública ainda vão demandar bastante investimento em termos de pesquisa e de produção de reflexão a respeito delas, né? Qual o efeito real
a gente pode atribuir as medidas. Mas, como a gente vem acompanhando o tema há algum tempo, né, por meio dos anuários e alguns trabalhos mais específicos, fica bastante claro que, por exemplo, do ponto de vista dos crimes patrimoniais, alguns deles tiveram um efeito mais significativo do distanciamento social. Se a gente olhar, por exemplo, os casos de roubo a transeunte, que a gente trouxe na edição anterior do anuário, você verifica que crimes que já vinham numa tendência de redução têm uma redução mais acentuada a partir de 2020. Né? Agora, com os dados de 2021, é como se a gente verificasse uma queda acentuada em 2020, um certo crescimento em 2021. E isso, mas ainda não num patamar equivalente ao pré-pandemia, digamos. Né? Então, ainda é cedo para dizer se isso vai se configurar enquanto uma tendência. Então, crimes que vinham sendo reduzidos vão passar a crescer a partir de agora. Isso ainda não está claro se isso se constitui uma tendência ou se 2021 vai ser um ano atípico aí, né? Se a gente vai ter aí mais ou menos um processo de estabilização desses crimes, ou se a gente vai ter uma trajetória diferente. Com relação a essas violências associadas com a questão da violência doméstica, a violência contra a mulher, de fato a gente teve uma redução grande no ponto de vista de notificações, né, de violência sexual, né, alguns tipos de agressão também, ameaça, e isso é mais perceptível dentro do ano de 2020, né, quando você faz um recorte mensal. Depois, isso, de certa forma, acaba se estabilizando. E isso, falando aqui do caso de São Paulo, que a gente conhece um pouco mais de perto, foi feito um esforço muito grande para criar outros canais de comunicação dessas mulheres em situação de violência com as autoridades, né? Isso, de alguma forma, contribuiu para a mitigação do problema, embora não tenha resolvido 100% da questão. Então, eu acho que, a depender do tipo de crime, a gente vai ter impactos diferentes, né, com relação a impactos diferentes da pandemia com relação a esse crime ou a esse tipo de violência. Eu vou dar com você, e já a gente se encaminhando para o final da nossa conversa, alguns pontos que parecem ser positivos, números que parecem ser positivos, né, como a queda em casos de latrocínio, muito embora nesse ano a gente tenha visto muitos desses casos, né, sobretudo aqui na capital, mas houve redução desse tipo de crime, também queda na morte de policiais e nas mortes decorrentes de intervenções policiais. Eu queria entender com você a que se devem essas baixas e também já engatar uma outra pergunta que diante desse cenário geral que vocês tiveram com esse anuário das 27 unidades federativas, como é que São Paulo está no mapa do Brasil? Bom, quando a gente olha para os indicadores relacionados com as mortes violentas intencionais, né, mortes violentas intencionais constituem, na verdade, um conceito que a gente criou aqui no fórum para representar a totalidade dos homicídios, né, das mortes intencionais no Brasil, e dentro desse indicador a gente tem os homicídios dolosos, lesão corporal seguida de morte, os latrocínios e as mortes decorrentes de intervenção policial. Né? Isso é articulado dentro de um mesmo indicador. E São Paulo tem tido reduções constantes, né, já praticamente 20 anos. Isso é um fato bem conhecido, já foi bastante discutido tanto na academia quanto no debate público. E esse ano, mais uma vez, principalmente, na verdade, pegando esse recorte entre 2018 e 2021, a gente tem também uma queda de 17% nesse indicador. Isso, de certa forma, é puxado, entre outros fatores, pela redução no número de mortes decorrentes de intervenção policial, cuja queda nesse período foi de 34%, quase 35%. Ou seja, as mortes decorrentes de intervenção policial, que em São Paulo constituem uma proporção bastante significativa do total de mortes violentas intencionais, contribuíram para puxar para baixo esse índice de violência letal em São Paulo. Isso é bastante positivo, coloca São Paulo na verdade, com a menor taxa de homicídio, de mortes violentas intencionais por 100 mil habitantes no Brasil. Então, é um movimento bastante positivo, né, que deve ser comemorado, mas ainda dá para fazer mais. Né? Principalmente quando a gente fala da atuação policial, esse processo que vem sendo feito, principalmente a partir de 2020, de um melhor controle acerca da atuação policial, por meio de treinamento, de reforço do controle institucional sobre a atuação dos policiais,
entre outras formas com a utilização de câmeras corporais, tem trazido bastante resultado, tanto do ponto de vista para uma atuação mais técnica das polícias, mais especificamente da Polícia Militar, como para a redução, tem contribuído também para a redução da vitimização, né, dos policiais que são vítimas de homicídio, né? Então, acho que esse é o cenário para São Paulo nessa parte de mortes violentas intencionais. David Marques, coordenador de projetos do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, conversando com os ouvintes da Band News FM a respeito desse anuário, dessa edição especial focada em medidas de segurança pública, agora nesse ano de 2022, muito importante, um ano de eleição. Agradeço muito a você, David, por conversar com os nossos ouvintes. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, Renan. Um abraço.